Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso podcast Curados em Cristo. Estamos hoje, mais uma vez, com a nossa psicóloga e irmã em Cristo Jesus, Gisele, está conosco. E nesse primeiro podcast do ano, nós iremos tratar de um tema que é de grande importância, né? De algo que tem sido mais constante, né? Nos dias em que nós estamos, nesses últimos dias, tem acontecido muito, que é sobre o feminicídio, né? E nós vamos tratar desse assunto, onde nós vamos procurar entender melhor o que leva um homem a cometer um crime, né? Nesse grau, com tão grande crueldade, nesse feminicídio, e também o que leva uma mulher a suportar tanta humilhação, tanto sofrimento, né? Então, é a respeito disso que nós iremos tratar, como que começa, né? Que muitas das vezes a gente pensa que feminicídio ele começou no ato do crime, quando na verdade ele já vem crescendo, já vem sido trabalhado de forma sutil e que muitas das vezes a mulher não percebe. Mas aí é exatamente sobre esse tema que nós iremos tratar. Fica conosco, nos acompanha aí ao vivo, em nome do Senhor Jesus. Gisele, fica à vontade para se apresentar mais uma vez. Sim, boa tarde. Mais uma vez, obrigada, pastor, pelo convite, por estar aqui. Eu sou Gisele Azevedo, sou psicóloga. E hoje a gente veio trazer esse assunto e desde o início nós conversávamos sobre a questão que o feminicídio ele é o ponto final, né, de uma história de violência que talvez tenha sido iniciada com um ato de gentileza. E que, na verdade, a gente fala de feminicídio, mas é o ato final. E como psicóloga, meu papel aqui hoje vai ser trazer à luz, né? E convidar a quem nos ouve a olhar os sinais antes, pastor. Aquilo que vem se perdendo aos poucos na mulher, uma violência um pouco mais velada, vedada, onde talvez ela não enxergue que aquilo já é um ato, né? E queremos ser aqui, talvez eu como mulher, uma voz feminina que fale, Isso. que traga sinais, que traga à luz, para que haja uma reflexão não apenas das mulheres, mas acima de tudo dos homens, né? Porque esse canal aqui, embora a gente trate de feminicídio, que nada mais é do que um ato criminoso, onde acontece puramente pela mulher ser mulher. É um crime Exatamente. de ódio, onde, na verdade, o outro sexo faz com que ela se sinta a propriedade dele e assim se sente no direito de fazer um ato tão cruel, né? E assim, aqui nos Curados em Cristo, a gente precisa lembrar que o Espírito do Senhor está onde há liberdade, né? Isso. E onde não há espaço nem para medo, nem para controle, e muito menos para silenciamento. Isso. É importante nós lembrarmos que o próprio Senhor, o próprio Deus, ele colocou a mulher em um nível de igualdade com o homem, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a Bíblia é bem clara que diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí Deus, eu far-lhe-ei uma adjuntura, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E pesquisando no original, no hebraico, o significado de adjuntura, que quer dizer ajudadora, auxiliadora, e o nome Eva é algo extraordinário que nos traz no hebraico um algo muito mais profundo a respeito da mulher, que no hebraico significa Ezer, que significa socorro, ajuda, auxiliadora, complemento, indicando uma parceria forte e capaz. O mesmo termo é usado para descrever o próprio auxílio de Deus. Não é uma oposição de conflito, mas uma parceria para equilíbrio e edificação. Eu achei isso muito forte
no original, eu vou até ler novamente para você gravar aí na sua mente, no seu coração. O significado da mulher no hebraico, ezer, que significa ajuda, aliada, socorro, complemento, indicando uma parceria forte e capaz. Uma parceria forte e capaz. Isso é muito forte. O mesmo termo, ezer, é usado para descrever o próprio auxílio de Deus. Olha só, a mulher ela foi colocada, trazida ao homem como próprio auxílio de Deus. É o socorro de Deus para o homem, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então a mulher, ela não é qualquer coisa. Ela foi criada para ser colocada ao lado do homem, no mesmo nível do homem, para socorrê-lo. Nós podemos ver claramente no original que é o propósito é o auxílio de Deus. A mulher é um auxílio de Deus, é um socorro de Deus para o homem. O que seria de nós se não fosse as mulheres? Nós que somos casados sabemos muito bem o que é isso. Ela não é uma opositora de conflito. A mulher não foi criada para viver em conflito dentro do lar com o homem. Pelo contrário, mas uma parceria para equilíbrio e edificação. Então, por aí, já de início, nós já entendemos que a mulher, Deus colocou ela num nível muito mais elevado do que muitos de nós pensamos. Há algumas culturas, irmã Gisele e Flávio, está aqui conosco, nos ajudando, junto conosco. Em algumas culturas, existem mulheres, em alguns países, né? Existem mulheres que elas são como se fosse um bem, um carro, né? Onde ela serve como moeda de troca. Infelizmente, existem países que vendem mulher, que compram mulher, que troca a mulher como se fosse algo material, como se fosse posse dele. E isso é horrível, isso é horrível. O homem tem um olhar para uma mulher como se ela fosse posse dele. Ele é o dono da vida dessa mulher e ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, porque é posse dele. E isso é horrível, né? Isso é horrível. Infelizmente, ainda existem pessoas, numa época dessa em que nós estamos vivendo, onde nós temos conhecimento aí, está aí liberado para todos aqueles que quiserem ter informações, se informar melhor, temos facilidade de entender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, e vendo essa explicação a respeito da mulher, a gente fica constrangido, porque a mulher é algo muito especial, muito importante no meio da sociedade e para Deus muito mais. Mas, infelizmente, existe uma cultura aí que domina, que o homem é o cabeça da casa e ele não entende que ser o cabeça não é tripudiar sobre a fraqueza da mulher, né? A mulher é o vaso mais frágil, né? Então, sobre a fragilidade da mulher, ele quer tripudiar, quando, na verdade, a mulher não é tão frágil como o homem imagina. Pelo contrário, a mulher, ela consegue suportar tanta coisa, né, Gisele? Eu vou dizer que o homem pode ser a força, mas a mulher é resistência, Isso. né? A mulher é resistência, né? Mas dentro de uma cultura que você fala, embora você traga outros países, o Brasil é o quinto maior, né? O quinto lugar do mundo de país que mata mulheres. Embora a gente tenha leis, e são 10 anos da lei do feminicídio, algo que nos constrange, algo que não é exagero nenhum. No ano de 2024, porque ainda não é fechado de 2025, foram 1.492 feminicídios, pastor. Isso é resultado realmente de cultura, de criação, da ideia ainda, mesmo que a lei tenha sido mudada, e a lei, a gente precisa bater palmas para ela, porque tornou o crime hediondo, aumentou, né, para que, se não é pela forma de apenas
eu escolhi tratar bem a mulher, né? Porque a mulher, o homem, quando ele decide estar com a mulher, acho que a decisão dele deveria ser: eu escolho ela para amá-la, né? E a gente vê que ainda existem alguns homens, um número revela que não são poucos até, que ainda entendem a mulher como algo de propriedade deles, mesmo aqui no Brasil. Isso. Mesmo aqui ainda com a ideia de que a gente tem as leis próprias para isso. E o problema não está na lei. Eu vou trazer um pouquinho de estatística só para a gente entender por que a gente está trazendo esse tema hoje. Porque a gente fala, mas esse tema já é tão debatido. Não, ele ainda precisa ser debatido principalmente dentro de lares cristãos, Isso. que considera que todo homem que está ali é proteção. E às vezes a gente vai entender, pastor, que o lugar onde mais acontece a violência é dentro da casa. O lugar que deveria ser de segurança, que é o lar da mulher. E aí eu estou falando também dos filhos, porque no momento em que você entende que essas mães estão sendo feridas, os filhos também estão sendo feridos. Vivendo dentro de um lar de Isso é verdade. violência, de dor, onde a mãe não tem voz, né? Eu vou falar sobre um pouquinho das perdas, mas eu queria só trazer as estatísticas. O Brasil é o quinto no mundo em número de feminicídios. Foram 1.492 mortes no ano de 2024. Ou seja, são 1.500 famílias quase interrompidas, porque a gente está falando que lares destruídos também. Quando a gente vê que uma mulher dentro de um lar, e pode ser também a filha, a gente está falando de mulher casada, Isso. mas pode ser, um feminicídio pode acontecer, principalmente acontece do companheiro. 70% dos casos a gente sabe que é entre companheiros e ex-companheiros, mas existe também o pai que mata. Existe também o irmão, outras pessoas, entendeu? E sem contar que o trauma, né, que gera dentro dos filhos, como você falou aí, algo muito importante, é que quando isso acontece, quando a mulher passa por isso, né, vem sofrendo isso dentro do lar antes do crime ser feito, há também algo que está acontecendo no coração dos filhos. Que os Sim. filhos estão vivendo aquilo dentro do lar, estão presenciando aquilo dentro do lar. E a mãe, ela não morre só. Não é só a alma da mãe que é consumida, né? Mas a alma dos filhos também que vai vivenciando, presenciando aquela situação e vai gerando uma somatória de traumas no coração do filho e da filha. E muitas das vezes cresce, não quer casar, não quer constituir famílias. Ou seja, ela leva isso para a vida e acaba atrapalhando em muitas escolhas, no profissionalismo, em como se relacionar com as pessoas e muito desse tipo, não é isso?